Fala galera, hoje eu vou contar tudo sobre a uva Malbec, a queridinha dos brasileiros e a rainha dos nossos hermanos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Hessel e eu falo de vinho de maneira simples e descomplicada. Confira mais a seguir. Produção, roda a vinheta. Você sabia que a Malbec não é originária da Argentina? Ela tem origem na França, ali na região sudeste, na região de Cahors. E lá ela não é conhecida como Malbec. Dependendo da sub-região que você tá, ela tem um nome diferente. Mas, de maneira geral, ela é conhecida como Côte. E ela acabou perdendo bastante espaço na França, e por isso que você não conhece tantos exemplares franceses, porque no final do século XIX, teve uma praga muito famosa chamada filoxera, que é um bichinho que destrói os vinhedos e dizimou grande parte dos vinhedos da França. A filoxera atacou a França, chegou em partes da Itália, chegou em partes da Espanha. Então, ela acabou perdendo espaço para variedades mais resistentes a essa praga, como Cabernet Sauvignon e Merlot. E além disso, quando se fala de França, e hoje você encontra uma pequena parcela ainda lá, cerca de 6 mil hectares tem a França, comparado à Argentina, que tem cerca de 40 mil, mas já a gente fala mais sobre isso. Lá produz exemplares mais rústicos, que lá é um clima mais frio, e normalmente você não encontra um 100% Malbec, ele entra mais em blends, também chega a Bordeaux, entra em corte junto com a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. A Merlot normalmente entra em blend porque ela tem essa parte mais rústica, ele já é um vinho mais difícil de tomar. Foi então que, mais precisamente no dia 17 de abril de 1853, o então governador de Mendoza, Domingos Faustino Sarmiento, convidou o pesquisador francês Michel-Aimé Pouget, que estava em estudos no Chile, para vir para a Argentina para fazer os estudos de solo da Malbec. Então, olha que interessante, a Malbec não chegou na Argentina através da França, mas sim através do Chile, que já tinha essas videiras plantadas e já tinha vinhos com a Malbec. Hoje você ainda encontra alguns Malbecs no Chile, mas esses estudos de solo, um clima mais seco, a altitude, deu aí a personalidade e o vinho de Malbec que a gente conhece hoje. Então, a gente tem dois estilos diferentes aqui de Malbec. Quando a gente fala de Argentina, de Mendoza, porque Mendoza é uma província, né? E também tem a cidade de Mendoza, que também liga para os vales, que nem o Vale de Uco, tem ali o Tupungato. Dependendo da região, é um estilo de Malbec diferente. Quando a gente fala dessas regiões mais montanhosas, mais ali perto dos Andes, a gente vai ter Malbec que puxa mais a fruta, com mais intensidade, totalmente diferente do perfil francês, rústico, com tanino difícil. Então, na Argentina, ele tem uma fruta gostosa, um exemplar mais intenso, e dependendo da mão do enólogo, ele pode ou não querer passar esse vinho na madeira, que vai gerar mais complexidade e mais estrutura para esse vinho. E hoje a Argentina é responsável por 75% de Malbec do mundo todo, e hoje a Argentina é conhecida pela Malbec, mas lembre que ela não veio de lá, ela veio de Cahors. Quando a gente fala do perfil da Malbec, começando aí pelo perfil olfativo, a gente está falando de bastante fruta negra, ameixa, uma cereja preta, e uma característica também muito marcante é o aroma floral, principalmente de violeta. Quando você sente bastante violeta nos aromas de um vinho, pode ter quase certeza que a gente está falando aí de um Malbec. Aí você fala, pô Camila, eu não sinto tanto esses aromas. Os aromas vêm principalmente quando a gente era criança, que a gente desenvolvia. Então, se você não teve contato com ameixa, se você não teve contato com violeta, não adianta eu falar aqui porque você não vai sentir, entende? Então, se você quer desenvolver, não teve contato quando era você criança, quando você começou a desenvolver a sua memória olfativa, vá na feira, sinta os aromas, vai numa floricultura para sentir os cheiros da flor. Se você não tiver contato com isso, você nunca vai sentir esses aromas. Lembrando que aqui também envolve a temperatura de serviço. Quanto mais quente for o vinho, mais você vai sentir esse perfil de aroma. Quanto mais frio, quanto mais gelado, mais esse aroma vai ficar comedido, tá bom? Então,
Quando você fala de Malbec, a gente está falando desse perfil de fruta negra, da violeta. Também estamos falando de taninos presentes, mas taninos macios e aveludados. E estamos falando também um vinho de bastante fruta, tá legal? Agora falando da parte gostosa da harmonização da Malbec. Ela fica excelente com um bom churrasco aí. A gente já tá falando de harmonização também por região, porque os argentinos também são os reis do churrasco. Aqui um belo bife ancho, uma picanha, uma carne bem gordurosa, que vai ter bastante proteína e gordura, que dá liga com o tanino do Malbec. Malbec tem bastante tanino, como a gente acabou de falar, e o tanino ele dá liga primeiro com a proteína da carne. Por isso que você não sente tanto aquela sensação de secura. E normalmente a Malbec costuma ser vinhos bem gastronômicos que você tem vontade de comer. Então eu te recomendo pratos de igualmente estrutura. Então a gente fala de carnes gordurosas, a gente tá falando de uma boa lasanha, uma massa com ragu de carne. Se for para a parte dos queijos, a gente tem que ser um queijo com mais gordura e mais intensidade. Aqui a gente já parte para um parmesão, para um queijo mais curado. Aqui, se você pôr pratos mais leves, como um peixinho, uma culinária japonesa mais tradicional, ele vai passar por cima e você nem vai sentir e vai amargar a tua experiência. Então, busque aí pratos igualmente intensos para este belíssimo Malbec. E eu não poderia deixar de colocar uma bela sugestão de Malbec do nosso portfólio do casahesselvinhos.com. Esse é o Royal Road Malbec de Mendoza, na região de Maipo, região também de altitude, por volta aí de 40 minutos ali da cidade de Mendoza, você chega na região de Maipo. Chama Royal Road porque é a antiga estrada real que ligava Santiago a Buenos Aires, era o caminho dos reis. E essa estrada corta os vinhedos da vinícola, que é a Gautiesco Winery. Por isso que eles homenageiam essa estrada nesse vinho. Esse vinho não tem estágio em carvalho, então é um Malbec na sua melhor expressão. Fruta, intensidade, mas taninos aveludados. Então, um Malbec muito interessante. Um Malbec pede uma comida bem gastronômica, aquele que vai deixar a sua boca roxa. Safra 2024, chegou semana passada aqui em terras brasileiras. Novo rótulo do vinho. Vinho muito interessante, muito gostoso de tomar. Num baita custo-benefício, o vinho aí na casa dos R$100 de vinícola artesanal para você curtir. Eu acho que esse é um achado do meu portfólio que você encontrou no meu site para você degustar um belíssimo Malbec. Deixe de lado aí esses catenas da vida que muitos são de contrabando e a gente nem sabe se são falsos, tá bom? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado bastante do teu conteúdo. Deixa seu like, me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal para que eu possa estar produzindo conteúdo semanalmente gratuito para você. E eu te espero semana que vem com o próximo tema: saúde.